Um coração semelhante ao vosso. É o que nós te pedimos, Senhor. Um coração como o de Jesus. Um coração como o coração de Maria. É isso que nós desejamos. E Deus quer nos dar um coração manso e humilde. Aliás, o próprio Jesus, em Mateus capítulo 11, ele dá uma ordem. Ele não mandou aprender outras coisas, mas ele deu ordem específica. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós queremos falar dessas virtudes que vão crescer num coração que é entregue à Virgem Maria. E hoje eu quero começar dizendo para você o seu valor. Você só pode crescer na humildade, você só pode aprender a se abaixar e reconhecer a verdade sobre você mesmo, saber se inclinar e servir, ser servo, ser escravo de todos, como Jesus diz no Evangelho, por amor, quando você primeiro entender que Deus se abaixou para lavar os teus pés, que você tem valor aos olhos de Deus. Se nós não deixarmos primeiro Deus nos amar, porque a Bíblia nos ensina, nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas Ele que nos amou por primeiro. Se você não deixar Deus te amar primeiro, você não vai ter força para transbordar esse amor para os outros. Por isso, Deus hoje fala ao seu coração. Você é precioso aos olhos dele. Você é preciosa aos olhos dele. Você precisa descobrir a preciosidade, o valor que você tem aos olhos de Deus. E aí, a opinião das criaturas não vai mais te abalar tanto, não vai mexer tanto com você o que os outros dizem. Santa Teresinha tem uma história interessante para nos contar. Por exemplo, quando ela estava no convento, Santa Teresinha ouviu algumas irmãs lhe dizer: Teresinha, você está muito gordinha. Você tem que diminuir a sua comida, tem que comer um pouco menos, você está muito gordinha. E algumas irmãs disseram isso. Na mesma hora, uma outra irmã disse: Teresinha, você está muito magra, você precisa se alimentar melhor. Por que isso aconteceu? Porque Santa Teresinha tinha um tipo físico, o rosto dela era bem arredondado, mas ela de fato estava bem magrinha, né? Estava magra, mas o hábito escondia. Mas ela tirou uma lição desse fato. Ela disse: as criaturas são muito instáveis. Uma hora acham uma coisa, outra hora acham outra. E ela citava o livrinho da Imitação de Cristo, que diz: o homem é aquilo que ele é aos olhos de Deus e nada mais. O homem é aquilo que ele é aos olhos de Deus e nada mais. Na verdade, essa frase é de São Francisco de Assis, mas o livro da Imitação de Cristo traz para nós essa frase, para que nós possamos acordar. O valor real que você tem é o valor que você tem aos olhos de Deus. O que Deus pensa de você é o que realmente importa. Isso é libertador. Isso é libertador para a nossa alma, mas só tendo uma experiência cada vez mais profunda de quanto eu sou amado por Deus, de quanto eu sou querido por Deus, sou importante para Deus. O que eu sou aos olhos de Deus? Um filho amado e querido. Quando isso não é só palavra, mas quando isso é experiência de vida, quanto mais eu me aproximo dessa realidade, menos as palavras das criaturas vão me abalar, vão me desestruturar. Quando essa verdade entra dentro do meu coração. Quando nós sabemos o nosso valor e como nós somos amados por Deus, não há problema em nos abaixar. Não há problema em nos humilhar, porque nós sabemos o nosso valor. Pois o nosso valor não diminui. Por exemplo, a Virgem Maria está aqui na Sagrada Escritura. Quando dizem alguns santos, Santa Isabel da Hungria, por exemplo, teve essa revelação. Nossa Senhora apareceu a Santa Isabel da Hungria e disse que o grande sonho dela era ser serva, empregada da mãe do Salvador, do Messias. Ela nunca imaginava que ela seria a mãe do Messias. Ela sonhava e não se achava digna nem de ser a mãe, a serva
da mãe do Messias. Mas quando o arcanjo Gabriel apareceu a ela, está aqui na Sagrada Escritura, e revelou que ela seria essa rainha, a mãe do Rei dos Reis, esse rei que era o Messias Salvador, que era o grandioso rei, mas o anjo Gabriel não explicou só isso. Quando ela disse, como isso vai acontecer? Pois eu não conheço homem algum, eu tenho um voto de virgindade. O arcanjo Gabriel explicou que ele não era só um rei Messias, que ele era Deus, Deus Todo-Poderoso. Por isso, sem participação de homem, ela ficaria grávida. Quando ela entendeu que era mãe do Messias, do Rei dos Reis, do Salvador prometido, mas não só isso, a mãe de Deus, a mãe do Rei dos Anjos, a Senhora soberana, o que ela respondeu para o anjo? Eis aqui a escrava do Senhor. E não só com palavras. Ela disse que era escrava, faça-se em mim, e em seguida ela foi trabalhar como uma escrava para sua prima Isabel. Foi servir, foi trabalhar. Então não há problema em servir, em se diminuir, em se colocar como servo dos outros, quando nós sabemos o nosso valor e a nossa dignidade aos olhos de Deus. Reconhecer o seu valor deve te levar a reconhecer ao mesmo tempo a preciosidade que você é, te leva a reconhecer a preciosidade que é o seu irmão, o valor que ele tem. Cada irmão meu é precioso. Esse irmão que eu passo na rua e que está como mendigo, dormindo na rua, sem ter o que comer, ele é precioso. Jesus está escondido nesse meu irmão. Só no céu vamos ver isso com clareza, mas pela fé, aqui na terra já devemos tratar. Cada pessoa é Jesus, é preciosa. Então, você deve querer a salvação de cada um dos seus irmãos. Cada um deles é precioso, não podemos perder. São nossos irmãos. Nele está Jesus escondido. A Bíblia diz que Deus dá a sua graça aos humildes. E isso é verdade. Deus dá a sua graça aos humildes. Eu quero contar para você agora um testemunho que me emocionou. Quando eu li esse testemunho, me emocionou profundamente. Eu tive a certeza que eu também vou receber esse milagre, que essa pessoa aqui, esse Senhor, alcançou de Nossa Senhora. E você também vai ter essa esperança, essa certeza de receber o mesmo milagre. Afinal, todos nós que estamos aqui, estamos desejando amar a Jesus por meio da Virgem Maria. Estamos desejando ter devoções a Nossa Senhora, várias, né? Escapulário, rosário, 3 Ave-Marias, primeiros sábados do mês, medalha milagrosa, mas especialmente aquela que Deus pediu para que você fosse fidelíssimo e nunca falhasse nessa devoção, especialmente essa devoção que Deus te pediu, por meio dela, Deus vai te dar essa graça que eu vou contar para você aqui nesse exemplo na página 335. Um bispo lá na Escócia percorria a pé as montanhas da sua diocese. Porém, à noite o surpreendeu numa floresta, onde havia se perdido. Depois de procurar por muito tempo, encontrou uma choupana habitada por uma pobre família. Essa boa gente o recebeu sem saber quem ele era, pois ele estava envolvido num grande manto, se protegendo do frio, né? Envolto nesse manto, não dava para perceber que era o bispo. O bispo, por sua parte, ignorava quem era aquelas pessoas, tal gente. Se eram católicos, protestantes, nenhum sinal havia que esclarecesse a dúvida. Alguns minutos depois do mútuo silêncio, a fisionomia da humilde família manifestou-se e o bispo reparou uma grande tristeza. Estava oprimindo aquela pobre gente e algum desgosto os afligia. Depois de hesitar, o bispo disse: "Vocês estão bem de saúde? Vocês parecem meio tristes." "É verdade", respondeu a mulher, que esperava essa pergunta para desabafar. "Estamos muito tristes mesmo. O nosso velho pai está prestes a morrer. E o que mais nos aflige é que ele pretende viver ainda e recusa a morte obstinadamente.
Ele não quer se preparar para a morte. Ele está morrendo, mas ele não aceita que ele está morrendo. Eu posso vê-lo? Disse o bispo comovido. Posso vê-lo? De boa vontade, respondeu a mulher, com a confiança própria das almas aflitas, e logo introduziu o seu hóspede no quartinho do doente. Efetivamente, o velho estava moribundo, quer dizer, estava morrendo, e não queria aceitar isso. A primeira alusão que fez o bispo a esse respeito pareceu recuperar todo o vigor e respondeu com força: não, eu não morrerei, não morrerei. Mas, meu amigo, lembre-se de que todos nós devemos um dia morrer. E a sua enfermidade, e na sua idade. Eu lhe digo que não morrerei. É impossível que eu morra. Eu não morrerei. A todos os conselhos, todas as reflexões que foram feitas para convencê-lo, sempre ele respondia enfático: não morrerei. Mas lhe disse finalmente o bispo: podes dizer-me por qual razão, não tendo mais que um sopro de vida, tu pretendes não morrer? A essa pergunta, o velho homem pareceu enternecido e, lançando sobre o seu interlocutor um olhar perscrutador, diz-lhe em tom profundamente comovido: o senhor é católico? E o bispo respondeu: sim, eu sou católico. Nesse caso, disse o doente, eu posso te contar porque eu não morrerei. Eu sou católico também, e desde a minha primeira comunhão até hoje, eu nunca deixei de pedir todos os dias a Nossa Senhora a graça de não morrer sem ter um padre na minha cabeceira. Olha só que lindo. Todos os dias, desde a minha primeira comunhão, eu pedi a Nossa Senhora que não me deixasse morrer sem ter um padre, um sacerdote na cabeceira da minha cama, me assistindo na hora da morte. Você pensa que a minha mãe do céu poderá deixar de me atender? Isso é impossível! É impossível! Então, meu filho, disse o bispo, você foi atendido. Quem está lhe falando é mais do que um padre, é o bispo da sua diocese. A Santíssima Virgem trouxe-me através dessa floresta para recolher o teu último suspiro. E abrindo seu manto, ele fez brilhar aos olhos do moribundo a sua cruz pastoral. Então o doente, transportado de alegria, exclamou: ó Maria, ó boa mãe, como eu vos agradeço! Como eu vos agradeço! Depois disse ao bispo: o senhor me atende em confissão? Pois agora eu creio que eu de fato vou morrer. Momentos depois, absolvido pela última vez, morria como uma alma eleita, como um predestinado ao céu. Meu Deus, que testemunho lindo, que alimenta a nossa alma na esperança. Nós que todos os dias rezamos a essa boa mãe, é impossível que não sejamos atendidos e acolhidos por ela. Esse testemunho nos faz lembrar, por exemplo, um grande santo. Eu tenho o nome de irmão Luís Maria por causa desse grande santo, que é São Luís Maria Grignion de Montfort. São Luís, ele se disfarçava. Ele vinha pedir um alimento. Ele falava assim, às vezes num buraquinho de algum convento, de algum seminário, ele vinha e pedia. Por exemplo, uma vez ele foi pregar retiro num convento de freiras. E ele chegou ali naquele lugarzinho e disse: aqui é um pobre homem que está com fome e que está pedindo a caridade de algum alimento por amor a Jesus Cristo e a sua mãe, a Virgem Maria. E algumas vezes, até nesses lugares de Deus, ele foi rejeitado. E disseram: aqui não tem comida para você, aqui não tem como te ajudar, e às vezes foi até escorraçado, né? Então, quando ele tinha esse tratamento, ele ia embora.
uma vez, depois que ele foi embora, descobriram que era ele o pregador do retiro daquele convento e correram atrás dele. E ele disse: se lá não tem espaço para um pobre, não tem espaço para Jesus Cristo, não tem espaço para o padre Luiz de Montfort. Então, ele fazia esse teste muitas vezes para ensinar as pessoas que acolher um peregrino, acolher alguém que está precisando, é acolher o próprio Jesus Cristo. Então, São Luís fazia isso para exercitar a caridade, para exercitar o amor no coração das pessoas. Mas a caridade é um dom, é o dom mais alto, é o dom mais excelente, como está em Coríntios capítulo 13. Não existe dom maior do que o dom do verdadeiro amor, que é o amor de Cristo, vivendo e atuando e agindo dentro de nós. Não existe dom maior do que o dom da caridade. Caridade é um outro nome para a palavra amor. Não existe dom maior que esse. Mas, como eu disse para você, Deus dá a sua graça aos humildes. Se é uma graça, todos os dons é uma graça de Deus. A capacidade de amar, de acolher os mais necessitados, é um dom que vem de Deus. E Deus só dá esse dom aos corações humildes. Você está começando a entender o que eu falei do coração semelhante ao vosso? Ter um coração semelhante ao de Jesus, manso e caridoso, primeiro tem que ser humilde. Quem pede, recebe. É preciso humildade. É preciso reconhecer que eu sou um mendigo, que eu preciso pedir o alimento, pão nosso de cada dia, ao meu Pai do céu. O pão do amor, o pão da unidade, a capacidade de perdoar, todos os dons. A vitória contra um vício é dom, é graça. E Deus dá aos humildes. Quem reza é um dos sinais da humildade. Mas hoje nós vamos aprender com a Virgem Maria sobre essa virtude que abre as portas para encher. Tem uma música franciscana que diz assim: desposaremos a Senhora pobreza, quer dizer, uma esposa, São Francisco chamava a pobreza de sua esposa, e com essa esposa nós vamos gerar uma filha, e geraremos a irmã Caridade. Quer dizer, a caridade é um dom que vem do céu e que transforma quem é humilde. Então, se você pedir o dom do amor, o amor vai ser dado. É preciso esvaziar-se de si para que o vinho novo da caridade encha o nosso coração. Então, se te achares superiores a alguém, ainda não chegaste à verdadeira humildade. Vamos caminhar agora para chegar à humildade? Olha o que diz a imitação de Cristo. Santa Teresinha citava tanto. Livro 2, capítulo 2, número 2, bem fácil de decorar. 222. Não julgues ter feito progresso algum, enquanto não te reconheceres inferior a todos. Não julgues ter feito progresso algum, vou repetir. Não julgues ter feito progresso algum, enquanto não reconheças inferior a todos. O Thomas Kempis, na imitação de Cristo, não está dizendo que você progrediu pouco. Você não progrediu nada se você não se considerar inferior a todos. Por exemplo, eu me considero pecador, fraco, miserável. Ah, mas eu sou melhor do que aquele que está ali. Eu sou uma pessoa fraca, pecadora, mas eu sou melhor do que o meu vizinho, do que a minha cunhada, do que a minha sogra, do que aquele que está na prisão, na cadeia. Não é assim que os santos pensavam. Se Deus não me desse a graça dele, eu estaria bem pior. Se eu talvez não recebesse a formação que eu tive, a criação que eu tive, eu estaria bem pior. Se não fosse a graça de Deus, eu faria pecados muito maiores que essa pessoa. A humildade verdadeira não é fácil de conseguir, não. Será que eu e você já nos consideramos inferior a todos? Ou nós achamos que somos melhores do que alguém? Eu vou voltar para o início. Se você entende a sua dignidade, a sua grandeza, o seu valor, se humilhar não é um problema. Reconhecer a sua miséria não é um problema. Porque a carcaça de pecado, de fraqueza que me envolve, não é maior do que a beleza que existe dentro de mim. Eu preciso me desvencilhar dessa casca
porque em mim existe um tesouro. Então eu não tenho medo de reconhecer a minha fraqueza, a minha total incapacidade sem a graça de Deus. Entende? Isso não te diminui. Se humilhar diante de Deus e se tornar servo dos seres humanos, não te diminui, te enobrece, te engrandece. Por isso a Virgem Maria foi elevada acima de todas as criaturas, porque ela se abaixou, porque ela sabia do seu valor aos olhos do Senhor. Então, isso que diz a imitação de Cristo é uma grande lição e nós vamos ver como a Virgem Maria viveu essa missão. Ela que era cheia de graça, ela que não tinha pecado nenhum, se considerava menor que todas as pessoas. Na página 328 do nosso livro, nós vamos ver que de todas as virtudes é a humildade o fundamento e a guarda de todas elas. Lê-se com razão nos sermões sobre a Salve Rainha. Sem humildade não há virtude que possa existir numa alma. Possua, embora ela, todas as virtudes, fugiriam todas ao lhe fugir a humildade. Olha só, deixa eu pegar para você aqui, olha. Nós temos aqui no nosso hábito o rosário. Carregamos conosco. Alguns santos comparam todas as outras virtudes com essas continhas do rosário. Olha aqui, cada uma das contas do rosário é uma virtude. A mansidão, a bondade, a paciência, a pontualidade, a generosidade, que mais? Tantas virtudes, né? A organização, a decisão, a fortaleza, vários dons, várias virtudes, todos esses, mas a humildade é esse cordãozinho que liga todas elas. Se faltar a humildade, todas as bolinhas caem no chão e não prestam mais para nada. Então entenda bem, sem a humildade, todas as outras virtudes perdem o valor. O mesmo se diz da caridade, só que a caridade é como se fosse a substância pela qual é feita tanto as bolinhas como a corda. A caridade é tudo. Mas hoje nós estamos falando da humildade. Desposaremos a donzela pobreza, né? No sentido do vazio de si, a humildade. Sem humildade, nenhuma virtude tem valor aos olhos de Deus. Ainda que uma pessoa faça tudo direitinho, siga todas as regras bonitinho, se ela não tem um coração humilde diante de Deus e dos homens, perde todo o valor aos olhos do Senhor. Então, em Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 11, nós temos uma passagem interessante. Santa Teresinha não entendia essa passagem bíblica, porque ela diz assim: ó minha amada, é o amado dizendo para a amada, né? Jesus dizendo para a sua igreja, para a alma de cada um de nós: como és bela, ele diz, faremos para ti brincos de ouro, pingentes de ouro, cravejados de prata. Teresinha diz, mas isso não é comum. Você vê sempre um material precioso sendo cravejado de um material mais precioso. Se fosse um brinco de prata cravejado de ouro, tudo bem. Agora, se é um brinco de ouro, tem que ser cravejado de pedras preciosas, de diamantes, mas não de prata. Como assim? Cravejado de prata? E a própria Teresinha vai explicar, né? Significa, na linguagem espiritual, o ouro representa a caridade. Entre outros significados, um dos principais, na vida espiritual, o ouro representa o amor, a caridade. Mas a sua caridade deve estar repleta da prata, que significa a humildade. Por exemplo, eu vou dar uma esmola para uma pessoa pobre. Se não for esse gesto de amor, cheio de humildade, de eu achar que ali é Jesus, não me achar superior àquela pessoa, mas, ao contrário, eu estou servindo a pessoa do Rei dos Reis que está escondido nela. Então, essa atitude da caridade, repleta de humildade, aí sim é uma joia diante do Rei, do esposo de nossa alma. Então, todas as nossas obras de caridade Jesus ensinou. Normalmente, a maioria das pessoas são destras, né? Então, não saiba a sua mão esquerda o que faz a sua mão direita. A sua mão direita está fazendo uma boa obra, quer dizer, não é nem para os outros, é aos seus próprios olhos. Você não deve se achar santo, porque você fez uma coisa boa, é por graça de Deus. Não se ache melhor do que os outros,
porque você fez um gesto de caridade. A sua caridade deve estar repleta de humildade, quer dizer, o seu ouro deve estar cravejado de prata. Cântico dos Cânticos 1, versículo 11. Pelo contrário, Deus é tão amante da humildade que se apressa em correr onde vê a humildade. Escreve São Francisco de Sales a Santa Joana de Chantal. Deus vê uma alma humilde, ele corre para derramar as graças. Está na palavra. Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. No mundo, essa virtude era desconhecida. Essa virtude tão bela e necessária. Mas para ensiná-la, desceu do céu o próprio Filho de Deus, exigindo principalmente nesse particular que nós procurássemos imitá-lo, o seu exemplo. Quer dizer, antes de Jesus vir e descer do céu, os seres humanos não entendiam a grandeza de uma pessoa que se abaixa da sua alta dignidade para servir os inferiores. O gesto de humildade veio ser embelezado, veio ser valorizado, enobrecido, acima de tudo, quando Jesus veio nos ensinar. E, de fato, em Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus dá uma ordem que poucas vezes ele diz isso. Olha, aprenda comigo, me imite nesse ponto. Jesus aqui diz claramente, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E se você continuar lendo, você ainda vai ver assim, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Se você aprender a me imitar na mansidão e na humildade, porque até para você ser manso, quem é colérico não é fácil, né? Vencer o temperamento difícil é preciso de humildade. Aprenda de mim a ser manso e humilde de coração, uma ordem de Jesus, para aprender esses dois pontos, manso e humilde de coração. E assim como em todas as virtudes foi Maria a primeira e a mais perfeita discípula de Jesus, ela foi também na humildade. Se Jesus mandou aprender isso, a Virgem Maria aprendeu tudo de Jesus. Foi discípula do seu filho, mas principalmente nesse ponto da humildade. Por ela, por essa virtude, a Virgem Maria mereceu ser exaltada acima de todas as criaturas. Essa foi a virtude em que, desde pequena, ela se singularizou. Então, esse mistério de aprender de Jesus a ser manso e humilde, muitas vezes é esquecido. Jesus não disse, aprenda de mim a fazer milagre, aprenda de mim a pregar bem, aprenda de mim a aparecer para todo mundo, a ser aplaudido. Não. Jesus não disse, aprenda de mim a viver os 3 anos da minha vida pública. Não. Aqui Jesus está apontando para os 30 anos que ele viveu escondido, trabalhador, ajudando seu pai e sua mãe, vida simples e humilde de família, arrumando a casa, varrendo, lavando, fazendo coisas simples e humildes. Muita gente quer imitar Jesus, pregando, fazendo milagre, curando, antes de viver os 30 anos de trabalhos humildes, de um dia a dia, de um filho obediente, totalmente submisso aos seus pais. Muita gente quer viver os 3 anos de Jesus sem viver os 30, no qual ele viveu a humildade e a mansidão, para transbordar isso nos 3 anos da sua vida pública. Assim nos conta de uma revelação feita a Santa Matilde. O primeiro traço da humildade é o modesto conceito de si mesmo. O primeiro traço da humildade é o modesto conceito de si mesmo. Nós vemos isso em Maria, conforme fala a revelação mencionada mais acima. Embora se visse mais enriquecida de todas as graças do que qualquer outra criatura, nunca ela se julgou acima de quem quer que fosse. Nunca a Virgem Maria se considerou acima de quem quer que fosse. Vou repetir, nunca, jamais a Virgem Maria se considerou superior, acima, melhor de quem quer que fosse. E nós nos consideramos, muitas vezes, e de muitas pessoas. Ah, eu sou pecador, mas melhor do que esse, eu sou. Não é? Ao contrário, teve sempre uma modesta opinião de si mesmo.
Este é o sentido que, no parecer de Roberto Abade, tem as palavras do Cântico dos Cânticos. Tu feriste o meu coração, minha irmã, tu feriste o meu coração com um simples colar do teu pescoço. O humilde conceito de si mesma foi o encanto com que Maria prendeu o coração de Deus. Não podia, é claro, a Santíssima Virgem Maria se considerar uma pecadora, pois na frase de Santa Teresa d'Ávila, a humildade é a verdade. Maria tinha consciência, pelo menos depois do anúncio do anjo que disse que ela era repleta da graça, ela tinha a consciência de que nunca havia ofendido a Deus. Não é também que deixasse de confessar a preferência com que Deus lhe concedeu os maiores favores do que as demais criaturas. Mas para humilhar-se ainda mais, reconhece o coração do humilde as singulares dádivas do Senhor. Quer dizer, a Virgem Maria, ela não tinha pecados, mas ela se humilhava mais ainda, porque ela reconhecia que ela não merecia. Foi pura graça de Deus. Ela ser a Imaculada Conceição era pura graça de Deus. Então ela, olha, São Bernardino de Sena diz, comparando-me com Deus, eu me vejo como que escura. Segundo o mesmo santo, ele diz, os lábios de Maria dizendo isso, jamais ela perdia de vista a grandeza de Deus e o seu próprio nada. Ela se via como uma mendiga revestida de custosas vestes, de vestes luxuosas, preciosas, que lhe foram dadas. Quem sou eu? Sou uma mendiga que Deus colocou trajes lindos, mas eu sou uma mendiga, eu sou uma pobre. Ele me revestiu de grandeza, mas tudo é ele, tudo é dele, tudo Maria atribuía a Deus, né? Mas ainda não se envaidece, mas antes se humilha ao contemplá-las diante do seu benfeitor. Justamente essa presença faz recordar sua pobreza. Assim a Virgem Maria, quanto mais enriquecida se via, mais se humilhava. Lembrava-se sem cessar de que tudo aquilo era um dom de Deus. Olha o que Nossa Senhora disse a Santa Isabel da Hungria. Creia, minha filha, sempre eu me tive por última das criaturas. Sempre eu me tive pela última das criaturas, indigna das graças de Deus. Nossa Senhora. Sempre Nossa Senhora se considerou a última das criaturas, indigna das graças de Deus. Exatamente por isso, segundo São Bernardino, nunca houve no mundo uma criatura tão elevada, tão sublimada como Maria, porque nunca ninguém a igualou na sua humildade, saber se abaixar, saber ter um modesto conceito de si mesmo. Então, toda essa meditação é muito linda. O humilde recusa os louvores, referindo tudo a Deus. Quando o anjo Gabriel disse que ela era cheia de graça, que ela era imaculada, ela ficou sem graça. Ela se perturbou com essas palavras. Por quê? Porque ela era muito humilde. Quando ela foi elogiada, ela se perturbou. Porque ela considerava Deus grande, não ela. E quando Isabel disse em alta voz, algumas Bíblias traduzem assim, com um grande grito, um grito já é algo forte. Isabel disse um grande grito para dizer que ela era bendita entre todas as mulheres, para dizer que ela não merecia a honra de ser visitada pela mãe do Adonai, a mãe do Rei dos Reis, do Senhor, do Deus, Criador do céu e da terra. E Maria, com humildade, diz, tudo eu aplico a Ele, tudo eu elevo, é Deus. Olha, imediatamente Maria atribui toda a glória a Deus, respondendo o seu humilde cântico, minha alma engrandece ao Senhor. É como se ela dissesse a Isabel, Isabel, tu me louvas, porém eu louvo ao Senhor, a quem unicamente é devida toda a honra. Tu me admiras de vir a ti, mas eu admiro a bondade divina, na qual tão somente meu espírito se alegra. Tu me louvas porque eu acreditei, mas eu louvo ao meu Deus que quis exaltar o meu nada. Na baixeza da sua serva ele pôs os olhos. Cada vez que você louva a Virgem Maria, e isso é muito bom, cada vez ela começa a engrandecer a Deus. Quando você diz, ó mãe, como tu és bela, ela começa a dizer, ó Senhor, como tu és maravilhoso, que me deste aquilo que eu não mereci.
E cada vez que você ama e louva a Virgem Maria, você faz no céu inteiro aumentarem os louvores de Deus, porque lá no céu ela é a mestra do louvor a Deus. Então você entende? Quanto mais você honra Maria, mais Deus é honrado, mais o seu Filho Jesus é amado. Esse é o motivo pelo qual Maria disse a Santa Brígida: porque eu me humilhei tanto, ou porque mereci, minha filha, uma tão extraordinária graça, só porque eu estava plenamente convencida de não valer nada, de não possuir algo de mim mesma. Quer dizer, ela possuía muita coisa, mas ela não possuía nada por si mesma. Entende? É bonito, às vezes, nesses lugares de autoajuda, diz: eu posso, eu consigo, eu faço, eu tenho valor. Mas cuidado, precisa acrescentar um detalhezinho. A Bíblia diz assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Por mim mesmo eu não posso nada, mas se eu estou com Ele, nele, por Ele, tudo posso nele que me fortalece. Eu procurava por isso o louvor do meu Criador e Benfeitor, e nunca o meu próprio, diz Maria Santíssima. Admirado de tanta humildade em Maria, exclamava Pseudo Agostinho: ó, realmente abençoada, humilde, que fez um Deus nascer para nós homens, e que abriu o paraíso e livrou as almas do inferno. E Ricardo de São Lourenço diz: Maria, protege-nos sob o manto da humildade. O mesmo queria ela dizer a Santa Brígida com essas palavras: vem também tu, minha filha, esconde-te debaixo do meu manto, pois o meu manto se chama humildade. O manto de Maria é a humildade. Se esconder debaixo do manto dela significa imitar a humildade da Virgem Maria. Você está se esforçando para imitar? Devoção a Nossa Senhora é procurar imitar as virtudes, mas principalmente a virtude mais chamativa da Virgem Maria, a humildade. Está na Bíblia, porque ele olhou para a humildade de sua serva e por isso todos me chamarão de bem-aventurada. Então, a Virgem Santíssima conhece e ama todos os que a amam, está ao lado dos que a invocam, principalmente quando se assemelham a ela pela pureza e pela humildade. Eu quero ler para você agora um texto de Santa Faustina, no Diário da Santa Faustina, número 1415, você pode ler a partir do 1414 para entender melhor. Nossa Senhora vai aparecer a Santa Faustina e vai dizer isso. Na solenidade da Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro, após Santa Faustina fez a novena das 1000 Ave-Marias, ela que inventou isso. Ela, durante 9 dias antes do dia da Imaculada, que é o dia 8 de dezembro, cada dia da novena ela fazia 1000 Ave-Marias para honrar a Imaculada Conceição de Maria. E depois de fazer essa novena, olha aí, 9.000 Ave-Marias, 1000 cada dia, né? Santa Faustina viu Nossa Senhora um pouco antes de receber a Santa Comunhão na missa solene da Imaculada Conceição. Quando ela ia receber a comunhão, viu a Virgem Maria e no número 1414 conta melhor essa visão e no número 1415 vai dizer assim: eu desejo, minha filha caríssima, que te exercites em 3 virtudes que me são as mais caras e as mais agradáveis a Deus. Presta atenção. A primeira é humildade, humildade e mais uma vez humildade. Essa é a primeira. Humildade, humildade, mais uma vez humildade. A segunda é a pureza, quer dizer, a castidade, né? Nós meditamos na outra formação que a pureza abre também as portas para o amor, para todas as outras virtudes. A segunda é a pureza e a terceira é o amor a Deus. Claro que é a maior de todas, mas que Deus só vai poder entrar numa alma humilde e pura, ou que deseje ser humilde e pura. Então essas 3 virtudes. Como minha filha, deves brilhar de maneira especial com essas 3 virtudes. Terminando essa conversa, me estreitou ao seu imaculado coração e desapareceu. Então Nossa Senhora pediu a Santa Faustina, revelou a ela essas 3 que mais encantam os olhos de Deus e que mais resplandeciam nela.
Humildade, humildade, mais uma vez humildade, quer dizer, é o chão, é a base onde Deus vai construir sua vida espiritual. Humildade. E depois pureza, que é a castidade, né? E depois o amor a Deus, que é o ápice, que é o maior de tudo. Então, Nossa Senhora vai ensinar esse caminho, que é o caminho de imitar, não somente admirar a humildade dela, mas imitar. Assim, pois, ó minha rainha, não poderei ser vosso filho, se não for humilde. Não vedes, porém, que meus pecados, depois de me terem tornado ingrato ao meu Senhor, me tornaram também soberbo? Ó minha mãe, remediai este mal, e pelos merecimentos da vossa humildade, impetrai-me a graça de ser humilde e de me tornar vosso filho querido. Amém. Nosso propósito de hoje, com esse ensinamento tão profundo da humildade da Virgem Maria, vai ser pedir essa graça. Deus dá também a humildade para quem pede. Você viu o testemunho que eu contei? Esse Senhor que desde a sua primeira comunhão, todos os dias pediu esse auxílio da sua mamãe do céu. Ele teve certeza absoluta que não iria morrer sem receber o que ele pediu da sua mãe. Porque não era um pedido egoísta, não era um pedido longe da vontade de Deus, era um pedido que ele tinha certeza que era agradável a Deus. Jesus mandou juntar riquezas para o céu e ele foi juntando. A oração junta riquezas para o céu. Todo dia ele pedia essa graça. Todo dia ele pedia essa graça de ter um verdadeiro arrependimento no fim da vida e ter o sacerdote do Altíssimo, que é o próprio Jesus, para limpar a sua alma no último momento. Ele teve certeza absoluta que ele não iria morrer, mesmo que o seu físico, sua saúde já estava destruída. Essa é a certeza que o Espírito Santo dá para a sua alma quando você faz oração. Quando você insiste e persevera na oração, Deus te dá uma certeza de que você vai ser ouvido, de que você está sendo ouvido, você será acolhido e atendido pelo Senhor da melhor forma possível. E ele alcançou esse milagre. A Virgem Maria não negou a um filho que pediu todos os dias essa graça. Eu conheço uma amiga que ela pediu todos os dias a graça de perdoar o seu pai, ela não conseguia. Anos depois o seu pai apareceu, depois de ter abandonado a família. Milagrosamente ela achava que não tinha perdoado, mas ela foi abraçar o pai, ela cuidou do pai. Por quê? A graça aconteceu como fruto de perseverança na oração. Nós vamos pedir todos os dias na nossa vida para sermos humildes como a Virgem Maria, pedir a ajuda dela, a intercessão dela. E o nosso propósito de hoje é ficar hoje o dia inteirinho rezando essa jaculatória com muito amor. De mãos dadas com Nossa Senhora, unido a ela, nós vamos pedir: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E ao da Virgem Maria, claro, mas você vai rezar junto com Nossa Senhora. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Por isso, o tema do nosso vídeo de hoje da formação é um coração semelhante ao vosso. Você aceita essa proposta? Coloca aqui no comentário. Se você deseja ter esse coração humilde, se você já teve experiências com Nossa Senhora de te ajudar no momento de revolta, de silenciar, de conseguir ser humilde. Você aceita? Coloca aqui. Sim, aceito, irmão. Sim, eu vou lutar e vou clamar hoje o dia inteiro, mas todos os dias da minha vida, claro. Mas especialmente hoje, o nosso propósito, o dia inteiro rezando, Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração, nosso coração semelhante ao vosso. Você pode escrever também essa frase aqui para te ajudar a lembrar. Filho, filha, que Deus te abençoe muito. Estamos chegando no final do nosso mês de maio com muita alegria, crescendo muito e aprendendo muito no amor a Deus através da Virgem Maria, nossa mãe. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, seja canal da bênção de Deus também nesse mês de maio na vida do seu irmão, da sua irmã. E até o próximo encontro, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor está à porta e bate.
Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Diz o Apocalipse capítulo 3, versículo 10, se eu não me engano, 10 ou 20, o Senhor te convida, o Senhor bate a porta, o Senhor quer entrar. E eu quero começar essa pregação com uma frase que tem marcado muito nossos corações. Deus entra pela porta que você abre. Ele é um cavalheiro, ele respeita a sua liberdade. Deus entra pela porta que você abre, mas o diabo entra pelas brechas que você não fecha. Pelas brechas que você não fecha. Ele não é educado. Jesus diz em João 10, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Aquele que não entra pela porta, Jesus diz, esse é o ladrão, esse é o malfeitor, é o enganador. Por isso, Jesus é educado, ele entra pela porta, ele respeita a sua vontade, mas o inimigo entra pela brecha que você não fecha. Quantas brechas você tem aprendido a fechar, rezando e aprendendo na escola de formação com o Exército de São Miguel? Várias brechas da falta de perdão, as brechas do pecado, tantas brechas você tem fechado na sua vida e o inimigo tem parado de te escravizar. Você tem experimentado a liberdade dos filhos de Deus com tanto aprendizado e principalmente pelo poder da oração. E hoje nós vamos nos fortalecer mais ainda, aprendendo sobre uma brecha que o inimigo muitas e muitas e muitas vezes usa para entrar. E essa brecha é a nossa boca. Em Tiago capítulo 3, a palavra de Deus vai nos ensinar que um homem que aprendeu a controlar a sua língua é um homem perfeito. Em Tiago capítulo 3, o Senhor vai nos ensinar que até mesmo as feras mais difíceis das matas, das florestas, são domadas pelo ser humano. As feras mais brabas e violentas já foram domadas pelo ser humano. Mas a língua, essa ninguém consegue domar. Por que isso, irmão Luiz Maria? Porque Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança, nos deu a liberdade. E com essa liberdade ninguém nos força, nem Deus, a escolher o que nós queremos. E depois que o pecado original manchou o nosso coração, como diz Jesus em Mateus 12, da língua, da boca sai o que transborda do coração, o que o coração está cheio. E depois que o nosso coraçãozinho foi manchado pelo pecado original, tanta coisa ruim deixamos acumular nesse coração que transborda de uma maneira tantas vezes suja, destrutiva. Como diz São Tiago, a língua é uma arma, uma espada de dois gumes. Com ela podemos bendizer a Deus, podemos ajudar e abençoar os irmãos. E com ela podemos amaldiçoar, podemos matar e destruir. Todas as feras da mata podem ser domadas, mas a língua, só um homem perfeito, diz a palavra de Deus. Deus já está te dando o primeiro passo, o segredo, para você fechar essa brecha de maldições na sua vida, que muitas e muitas e muitas dessas maldições vêm pelas palavras, vêm pela boca. Eu me lembro que quando eu era mais novo, minha mãe dizia uma coisa e eu insistia com ela, eu ficava insistindo e falando e argumentando, e ela dizia que eu ia acabar perdendo o que eu tinha conseguido, por causa das minhas palavras. E ela dizia uma palavra que ficou marcada para mim, ela disse, meu filho, peixe morre pela boca. Eu fechava minha boca, porque você é uma burrice, você perder as graças de um pai, de uma mãe, de alguém que quer te ajudar, por falar demais, por falar o que não deve. Imagina com Deus. Imagina com Deus. Quantas graças o Senhor quer derramar em nossas vidas e as nossas palavras de maldição bloqueiam essas graças e se tornam brechas para o inimigo de Deus. Você hoje já está aprendendo com a palavra de Deus em São Tiago, capítulo 3, que um homem, para ser perfeito, precisa ter o controle da língua. E que esse autocontrole, esse autodomínio vai gerar uma obra de perfeição, de harmonia, de paz tão grande no seu coração, que você vai vencer
os seus inimigos. A palavra de Deus também nos diz, não me lembro exatamente aonde, em Isaías vai dizer que o silêncio é uma arma poderosa. Na nossa regra, a regra do Instituto Hesed é de espiritualidade carmelitana. Então vai nos dizer que o silêncio é uma arma poderosa para vencer os inimigos. Santa Faustina, e a Madre Kelly até já fez músicas com isso, fala que o silêncio é uma espada, uma arma que vence os inimigos. Então nós vamos aprender hoje a fechar essa brecha das palavras que destroem. As palavras são consequências de pensamentos negativos. Palavras negativas são consequências de pensamentos negativos. Se você acumula pensamentos negativos, se transformam em sentimentos, se transformam em palavras, se transformam em atitudes. Por isso vamos cortar o mal na raiz, em nome de Jesus. Eu quero ler para você Mateus, capítulo 12, se você tiver com a palavra de Deus, registra essa passagem, Mateus 12, versículo 33. Jesus é muito simples e muito objetivo. Jesus quer nos ensinar a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. E ele vai dizer, é simples, declarais que a árvore é boa, e o seu fruto, se o seu fruto é bom, é simples. A árvore é boa, se o seu fruto é bom. E declarais que a árvore é má, se o seu fruto é mau. É pelo fruto que conhece a árvore. Jesus fala isso várias vezes, em várias passagens dos evangelhos. E eu quero abrir um breve parêntese aqui. Como é que uma pessoa não pode amar a Virgem Maria? Se a árvore é boa, o fruto é bom. Se o fruto é bom, é porque a árvore é boa. Como podem não reconhecer a mãe de Jesus, a santidade da mãe de Jesus? Se ela foi não somente mãe, mas discípula de Jesus. Se ela teve uma fé maior do que a de Abraão, porque se Abraão foi chamado a oferecer o seu filho em sacrifício e ele deu o passo da fé, ele não precisou sacrificar o que a Virgem Maria precisou. A fé dela foi muito maior. Ela fez o que Abraão não precisou fazer, oferecendo de fato o seu filho para morrer no nosso lugar. Isaac seria sacrificado, mas não foi. Um cordeiro foi encontrado para ser sacrificado no lugar dele. Aquele cordeiro representava o Senhor Jesus. Jesus foi sacrificado. Maria viu o seu filho ofertado para que eu e você tivéssemos vida e vida eterna. Então, como pode alguém dizer, eu sou filho de Abraão, que é o meu pai na fé? Por quê? Porque ele passou na prova da fé, ele foi fiel, ele ofereceu o seu filho Isaac. E você vê que a Virgem Maria ofertou o seu coração transpassado ali na cruz. Simeão profetizou que o coração de Maria seria transpassado pela lança ali na cruz. E não reconhecer Maria por mãe é uma dor muito grande ao coração de Jesus. A árvore se conhece pelos frutos. Fecho esse parênteses muito importante de falar da nossa mãezinha do céu e volto para o que Jesus está falando aqui. Porque, e ele vai dizer, raça de víboras, como podeis falar coisas boas se sois maus? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Um homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, mas o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Jesus está dizendo que se minha boca está dizendo muitas palavras negativas, aí está um sintoma de uma doença. O problema não está na minha boca. O problema está que o meu coração está acumulando coisas que não são boas. Vou dar um exemplo. Você passa por uma situação difícil e parece que o culpado dessa situação foi tal pessoa. Será que você reza por essa situação? Será que você entrega nas mãos de Deus? Ou imediatamente deixa o inimigo da salvação mexer em você e começar a te dar certeza que foi aquela pessoa? Julgar, condenar, rejeitar e às vezes até se vingar daquela pessoa. Será que no seu coração você tem deixado julgamentos entrar?
Porque pensamentos virão muitos, todos nós temos muitos, muitos, muitos. Agora, o pensamento, que vem às vezes como uma tentação, ele entra se você deixar entrar. Ele bate a sua porta. Você decide se esses pensamentos negativos entram ou não. É uma escolha sua. Você julgar mal uma pessoa, você acolher um pensamento negativo sobre os outros ou sobre você mesmo. Fulano não presta. Olha o engano do Satanás. Não cabe a mim julgar se ele presta ou não. Se ele faz coisas erradas, obviamente vistas, eu sou prudente. Mas mesmo assim eu rezo e amo pelo meu irmão. Se é uma pessoa que faz muito mal para os outros, eu vou ser mais prudente ainda. Mas a minha parte não é julgar e condenar. Nem os outros, nem a mim mesmo. 1 Coríntios 4. Nem eu julgo a mim mesmo, diz São Paulo. Quem me julga é o Senhor. Eu procuro estar com a minha consciência limpa. Mas não é por isso que eu acho que eu sou santo, que eu sou justo. Eu estou procurando fazer o certo, diz São Paulo. Mas quem vai me julgar é o Senhor. Então, se essa palavra negativa sai para os outros, ou sai para você mesmo, eu não presto. Eu sou um fracasso. Eu sou um peso para os outros. Eu não deveria ter nascido. Imagina quantas palavras negativas vêm durante o dia como tentações. E o inimigo sabe os nossos pontos fracos e ele insiste naqueles pontos fracos. Resiste firme, filho. Resiste firme, filha. Rejeita essas palavras mentirosas, negativas, porque, como eu dizia, os pensamentos geram sentimentos e os sentimentos geram atitudes, geram palavras. E se os pensamentos negativos encontram morada, eles começam a crescer dentro do seu coração, a acumular. E tenha certeza, pensamentos errados, sentimentos errados, um dia, cedo ou tarde, vão se manifestar. Abro mais um parêntese importante. Nós católicos temos uma graça tão grande que se chama o sacramento da confissão. Jesus diz em Mateus 10 que tudo que você fala, até no segredo, vai ser dito em cima dos telhados. Tudo que você faz escondidinho, o seu pecadinho lá oculto que ninguém sabe, um dia vai aparecer para todo mundo. Feliz daquele que, em vez de acumular a sujeira dos pecados, se liberta entregando para Jesus no sacramento da confissão. Em vez de você acumular coisas ruins, você sempre está entregando a Jesus os seus pecados, os seus erros. Eu acho tão lindo Santa Teresinha do Menino Jesus, quando ela já adulta, recorda de quando ela cometia os errozinhos dela de criança. Imagina, uma criança, como os adultos, né, comete erros também. Então imagina que Teresinha criança, sei lá, brigou com a irmãzinha, puxou o cabelo. Imagina que Santa Teresinha quebrou uma coisa dentro de casa, respondeu à mãe, fez uma coisa errada. Pronto. Aí quando chegasse o pai, ia colocar ordem na casa. Teresinha dizia que quando ela fazia uma coisa errada, e o pai chegava, ela vinha correndo para o pai, abraçava as pernas do pai e dizia: papai, papai, eu fiz isso de errado, papai, eu fiz isso. Aí qual é a reação de um pai, vendo uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, vindo correndo e abraçar e pedindo desculpa porque fez a coisa errada? Dá até um sorriso, né? E diz: tá bom, minha filha, não faça mais, né? Mas você já é perdoado, já reconcilia logo, já fica bem com todo mundo logo, quando você entrega logo os seus pecados. E Teresinha dizia: isso que eu fazia quando criança, eu faço agora como adulta. Eu entrego logo meus pecados para o Senhor, não fico guardando, né? Agora imagina uma criança, fez uma coisa errada e fica amuada lá, ranzinza, com medo do castigo e talvez até endurecido o coração. Aí o pai tem que ir atrás da criança e dizer: você bateu na sua irmãzinha, você vai ficar de castigo, vai ficar tantos dias sem brincar com tal coisa, né? Que diferença faz quando a gente entrega logo os nossos pecados? Por isso não acumula coisa ruim no seu coração. Não deixa acumular coisa ruim no seu coração. E entrega para o Senhor aquilo que te pesa. Entrega para o Senhor. Ele te perdoa sempre. E aqui o Senhor quer nos ensinar. Jesus vai dizer: o homem bom
tira do seu bom tesouro coisas boas, mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Por isso eu vos digo que de toda palavra inútil que os homens disserem, darão contas no dia do juízo. Por causa das tuas palavras, tu serás justificado, e por causa das tuas palavras, tu serás condenado. Que palavra forte! Jesus está dizendo que pelas tuas palavras você vai ser salvo ou condenado. Imagina que força tem essa palavra. Eu me lembro de uma vez que eu li os escritos da mística italiana Maria Valtorta, falando, são revelações, né, de detalhes da vida do Senhor, e fala Judas, com muita raiva de uma pessoa que fez uma coisa errada. E Judas dizia, essa pessoa não merece perdão, essa pessoa deve ser condenada. E Jesus diz, mas todos merecem perdão, Judas. Se estão arrependidos, merecem perdão. Não, essa pessoa não merece perdão, deve ser condenada. E Jesus diz assim, é essa a sua última palavra, Judas? Sim, é essa a minha palavra. A palavra que ele diz para os outros é a palavra que no fundo ele está dizendo para ele mesmo. Então, pelas nossas palavras, nossas atitudes, nós seremos julgados ou condenados. Mas a palavra expressa o que está dentro do coração. Jesus acabou de dizer. Transborda nas palavras do tesouro que você acumula no coração. Tesouro bom ou tesouro ruim? Das boas coisas que você guarda no coração saem boas palavras. Das coisas ruins saem más palavras. Então essa palavra de Jesus é muito forte. De toda palavra vã, de toda palavra inútil, nós vamos prestar contas. Por isso, toma cuidado com as suas palavras. As suas palavras servem para edificar, fazem bem para o seu próximo. As suas palavras fazem bem para você, para a igreja, para a salvação das almas. Às vezes uma piada faz muito bem, alegra os seus irmãos. Às vezes a gente costuma ter os momentos do dia a dia, são mais em silêncio aqui no mosteiro. Mas aí a gente tem os momentos de recreio. Então, um momento de recreio, você deve pensar mais em fazer o outro alegre do que em você se alegrar. Eu lembro que Terezinha, está escrito, Terezinha preferia ficar com as irmãzinhas que eram que eram mais tímidas, que ficavam menos próximas das outras irmãs. Ela procurava alegrar essas irmãs. E a máxima que os santos dizem é assim, se você queria falar algo, se ninguém está falando nada, você fala algo para alegrar. Se todos querem falar, dê espaço para os outros falarem. Sempre a sua palavra deve servir para o bem. Quantas vezes nós usamos palavras inúteis? Comentários que não ajudam em nada, falando do defeito dos outros. Para que falar determinadas palavras que só destroem? Ó Jesus, tem misericórdia de nós. Como diz o Salmo, quem colocará um guarda à porta da minha boca, dos meus lábios, para guardar as minhas palavras? Aquele que confia no Senhor vai receber essa graça. Porque a palavra de Deus diz aqui em Mateus 12, que pelas suas palavras serás salvo ou condenado. Mas em Romanos capítulo 10 também, São Paulo vai dizer, é pela sua palavra, proclamando a sua fé com a sua palavra e crendo com o seu coração que você será salvo. Mas Jesus também diz, não é só com as palavras, não é só aquele que me diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Mas a palavra é um passo muito importante. A palavra é muito necessária. Pela palavra Deus criou o mundo. Pela palavra a Virgem Maria, quando disse o seu sim, trouxe o Salvador do mundo. Com a palavra, Jesus deu ordem aos demônios, eles foram embora. Com a palavra, Jesus dizia para a lepra, vai embora, e o leproso ficava curado. Para a febre da sogra de Pedro, vai embora, e ela ia embora. Jesus ordenava as enfermidades com a palavra, e elas batiam em retirada. Os demônios, as enfermidades, as tempestades, eu acho fantástico. Jesus, com uma simples palavra, acalmava
toda a tempestade. Imagina, eu fico imaginando essa cena, gente. Aquela tempestade, o navio e o barco já ficando cheio de água e os discípulos gritando e Jesus numa sonequinha que raramente ele tirava, né? Não dormia hora nenhuma praticamente. Quando teve ali a travessia do lago, ele aproveitou e ainda acordam o pobre do Senhor, né? Então Jesus, o guarda de Israel, não dorme nem cochila. Ele não deixa de estar cuidando de nós. Por isso Jesus disse, vocês são homens de pouca fé. E Jesus acalmou, eles poderiam ter pedido ao Pai, Pai, estamos com teu filho Jesus aqui, então temos certeza que o Senhor vai cuidar de nós. Oração de fé, mas não, desesperados, acordaram Jesus e Jesus vai dizer, simplesmente, uma ordem para aquela tempestade, acalma-te, e a palavra de Deus acalma todas as tempestades do nosso coração. Ele tem esse poder. Quando nós sabemos usar a palavra ao nosso favor, olha que bênção que é. A palavra de Deus ressuscitou os mortos, deu ordem à morte e a morte fugiu. A filha de Jairo estava morta. Jesus disse, levanta-te. O filho da viúva em Naim estava morto, já tinha mais tempo. Jesus deu ordem e ele levantou. Lázaro já tinha 4 dias de morto, estava cheirando mal, já estava apodrecendo o seu corpo. A palavra de Deus deu uma ordem e qualquer tipo de mal fugiu, bateu em retirada. A palavra é muito importante. Hoje nós vemos que em nome de Cristo, a palavra do sacerdote, gente, que milagre é isso. Você se ajoelha, confessa os seus pecados e a palavra do sacerdote, que não é ele falando, é Jesus nos lábios dele, eu te absolvo de todos os seus pecados. Eu coloque aqui no comentário, se você já teve uma experiência de sair do confessionário 1 tonelada mais leve, com a consciência tranquila. Imagina, o padre diz, eu te absolvo de todos os seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe mais pecado. Apagou. Não existe mais, diferente de outras teologias erradas que dizem, Deus só cobre o pecado. Não, 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 não. Foi pregado com Jesus na cruz, foi morto, não existe mais. Pulverizado, aniquilado. Você é justo diante de Deus, você é o sangue de Cristo te uniu no corpo de Cristo, e você está lavado. Claro que você ama Jesus e você vai querer reparar aquele pecado. E aí são as indulgências, e aí é a penitência que a gente faz. Porque se eu fiz o mal para tantos irmãos, eu quero agora amar em gratidão, porque Jesus me perdoou. Eu não merecia, mas Ele morreu no meu lugar. Ele pagou e por isso apagou os meus pecados. Em gratidão eu quero dar a minha vida. Mas olha que lindo, a palavra de um homem. Quando Jesus disse para aquele paralítico que é descido lá do alto da casa, diz assim, todo mundo esperava que Jesus dissesse, vai, levanta-te, anda. Jesus não disse isso. Jesus disse uma outra coisa que escandalizou os fariseus. Padre Rufus dizia assim, a primeira cura não foi nem do corpo nem da alma. A primeira cura foi do coração. Quando Jesus diz, só no Evangelho de Marcos que tem esse detalhe, meu filho. Quando Jesus fala isso, aquele homem tão sofrido se sentiu amado, com amor paterno manifesto nessas palavras de Jesus. Meu filho, os teus pecados estão perdoados. Quem é que pode perdoar pecado a não ser Deus? Os fariseus começaram a discutir e Jesus disse, para que vocês saibam, que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados. É fácil dizer, né? Teus pecados estão perdoados, ninguém está vendo o pecado sumir. Mas será que é fácil dizer, levanta-te, anda? E milagrosamente um homem que nunca andou começa a andar? Para que vocês saibam que eu tenho poder de perdoar os pecados, levanta-te, toma o teu leito e anda. E o que me marca é a palavra final. E eles glorificavam a Deus por ter dado tal poder aos homens. Quer dizer, Jesus é um homem. E um homem recebeu poder de mandar um paralítico levantar e andar. Mas maior ainda, um homem tinha o poder
de dizer: seus pecados não existem mais. Então, impressionados que Deus deu tal poder aos homens, hoje Jesus deu essa autoridade, dele é ele, através do sacerdote. O sacerdote, entre aspas, de certo modo, ele dá ordens ao próprio Deus. Olha que abaixamento de Jesus. Porque quando o padre segura um pão, um pedaço de pão, e declara: isto é o meu corpo, a palavra do Deus vivo, através da palavra de um homem frágil, pecador como nós, a palavra do Deus vivo transforma o pão no corpo e no sangue de Deus feito carne. Gente, isso é tremendo. O poder da palavra participado pelo ser humano. Mas não é só o padre não, filho. Você que é batizado, você tem um poder incrível. Não esse poder que às vezes a neurociência diz: você é só pensar positivo, você o que sonhar vai conseguir, o que você quiser você vai fazer, colocando quase uma onipotência em você. Você é imagem e semelhança de Deus, mas você não é Deus, você é servo de Deus, né? Cuidado, as pessoas confundem as coisas. E a nova era está aí para querer trazer ao homem uma divindade. O homem todo-poderoso, força da mente. Não é isso. É tomar posse da palavra de Deus. Você, como batizado, a sua palavra tem poder tremendo. A sua palavra, não por você mesmo, mas pelo poder da oração, de Deus que confirma quando as tuas palavras estão em concordância com a palavra dele. Então vou dar um exemplo para você. Efésios, eu gosto muito dessa passagem. Efésios capítulo 3, versículo 20. Olha, quando um batizado usa o poder da palavra para o bem, fecha as brechas, para de murmurar, para de reclamar, para de dizer o tempo está ruim, para de dizer isso está difícil, para de dizer eu não vou conseguir, e começa a declarar palavras de bênção, você vai ver as montanhas sendo movidas. Você vai ver, olha aqui em Efésios 3, 20, aquele que pela sua força e poder opera em nós, pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou entendemos. Diga assim comigo: eu declaro que o poder de Deus age em mim. Esse poder age em meu favor, porque Ele me ama. Eu declaro que Ele pode fazer muito mais do que eu estou pedindo. Eu declaro que o meu Pai do céu está me ouvindo e me atendendo. Eu declaro que Deus está derramando mais bênçãos do que eu estou pedindo. Eu estou pedindo pelo meu filho. Eu declaro que Deus está ouvindo essa oração, está abençoando a ele mais do que a minha mente possa imaginar, porque isso está na palavra de Deus. Aquele que seu poder age, que age poderosamente em nós e pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou entendemos. Olha só, não só do que você pede, mas Deus pode fazer mais do que você pode compreender. Gente, essa passagem é outra passagem. 1 Coríntios, capítulo 1 ou 2, se eu não me engano. Que diz assim, acho que é o capítulo 2. Que diz: nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhum coração consegue imaginar o que Deus reservou para nós. Você pode fazer pedidos maravilhosos para Deus, mas o que Deus quer fazer por você, o seu coração não consegue imaginar. O quanto Deus te ama, o quanto Deus te quer feliz, o quanto Deus tem preparado para você. Outra palavra que nós podemos declarar com fé, palavras que movem montanhas. Eu declaro que essa montanha, essa tribulação, essa tempestade será removida, mesmo com a minha fé pequenina, do tamanho de um grão de mostarda, mas que é sincera, Senhor. Tu sabes que é sincera. Eu declaro que Deus não é mentiroso, por isso Ele vai me dar meios para superar essa prova. 1 Coríntios 10, Deus não permite que você passe por uma prova acima das suas forças, mas junto com as provas, Ele vai dar os meios para você vencer. Então, quando vier a tentação, eu não dou conta. Nossa, quanta coisa dando errada. Nossa, eu não vou superar isso daí. Mentira. Eu declaro com a palavra de Deus que Deus me dá os meios para superar essa prova. Que Deus não permite que eu passe por algo acima das minhas forças. Eu declaro que os mandamentos de Deus não são pesados. Está em 1 João capítulo 5, versículo 3.
Por isso eu sou capaz de deixar esse pecado mortal, porque os mandamentos de Deus não são pesados, é promessa de Deus. Eu declaro, está aqui, eis o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, pois todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. Eis a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Jesus não disse: no mundo vocês terão tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra está dizendo também que a sua fé, junto com Jesus, vence o mundo. A sua fé, eis a vitória que vence o mundo, porque Jesus já venceu a sua fé. Por isso o ódio do mundo, as tentações do mundo, as mentiras do mundo não podem te vencer se você usa a palavra de Deus em seu favor. Mas se você não quer ficar somente nas palavras, mas as palavras de bênção se transformarem em atitudes, por exemplo, amar os inimigos. Humanamente é impossível amar os inimigos, mas eu declaro no poder do Espírito Santo que eu tudo posso naquele que me fortalece, e eu vou conseguir amar essa pessoa que me fez o mal. Gente, quando a gente proclama a palavra de Deus sobre a nossa vida, a gente se torna participante com Deus da obra da criação. A gente cria uma obra nova. A gente não é nada, mas se a gente se une à palavra de Deus e proclama essa palavra, toda maldição na nossa vida é destruída. E eu termino, eu não consegui encontrar, irmãos e irmãs, aquela passagem de Jeremias, se eu não me engano é Jeremias 15:16, pelo menos na pesquisa que eu fiz de 15:16, mas no nosso breviário eu acho que é uma citação diferente, que diz assim, vou colocar numa outra tradução aqui: quando eu encontrei as tuas palavras, elas se tornaram uma delícia para mim, uma alegria e júbilo para o meu coração, a maneira como invocar o teu nome sobre mim, ó Senhor Deus dos exércitos. Estou fazendo mais ou menos de cabeça, porque a tradução aqui está bem diferente. Nós rezamos no breviário todos os dias, e uma das leituras, acho que de sexta-feira, diz isso em Jeremias: quando eu encontrei as tuas palavras, elas se tornaram uma refeição para mim, que satisfez o meu coração, não o meu ventre, satisfez o meu coração, a minha alma. Elas se tornaram uma alegria para o meu coração, a maneira como invocar o teu nome sobre mim. Você hoje está aprendendo a invocar o poder de Deus sobre você, proclamando versículos da palavra de Deus. Você vai renunciar, em nome de Jesus, a todas as más palavras. E como que você vai vencer as más palavras? Com a palavra de Deus. Vem a tentação, você não vai dar conta. 1 Coríntios 10, Deus não permite uma prova acima das minhas forças. Você vai ter a tentação, você está sozinho, abandonado. Não, a palavra de Deus diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O mundo vai te dizer: você não vai conseguir. Jesus vai te dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Você vai sucumbir, e a palavra de Deus vai dizer: quem poderá nos afastar do amor de Deus? Tribulação, angústia. Você é um fracassado, a palavra de Deus vai dizer o contrário, vai dizer: em tudo isso somos mais que vencedores naquele que nos amou. Você está entendendo que quando você abre o coração para ler a palavra de Deus, meditar no seu coração, você aos poucos vai guardando no tesouro do seu coração palavras divinas. E as brechas das palavras negativas vão cada vez mais sendo fechadas. E o poder do inimigo agir na sua vida vai sendo aniquilado. Façamos esse propósito de declarar a palavra de Deus, de renunciar às palavras negativas. E assim vamos vencer, fechando as brechas para a ação do inimigo. Eu peço que você seja o canal da bênção de Deus com a sua oração, com as suas palavras e com as suas atitudes. Então compartilhe esse vídeo, porque fechar essa brecha das palavras negativas, muitas pessoas vão ver sua vida deslanchar. Sua vida que estava atrasada, paralisada, vai fluir,
por causa da palavra de Deus sendo declarada nas suas vidas. Por isso deixa o like, por isso compartilha e ensine também as pessoas a declarar palavras boas, não um positivismo humano só, declarando a palavra de Deus na nossa vida, nós somos mais do que vencedores. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.